Povo Maranata, o momento que nós vivemos é de louvar a Deus por termos sido escolhidos para fazer parte do momento da redenção, do arrebatamento da igreja, que está aí às portas, entre 2019 e 2020, 2019 e 2020, por aí. Então, vamos ser instrumentos de Deus, gente, usado pelo Espírito Santo de Deus para entoar louvores ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por meio do nosso ofício de profeta, de rei, de sacerdote, de arauto, de atalaia, de dispenseiro, de servo, de noiva de Cristo. Note o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14. Lá está escrito assim: e levantando-se eles, a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, louvaram a Deus. Porém, seus feitos em favor do reino, suas atitudes, seus gestos, louvavam a Deus. Deus usa o homem como instrumento para realizar sua obra. O homem, como instrumento do Espírito Santo de Deus, é usado, afinado, maestrado, tocado em diversas maneiras. Através dos dons, através das evangelizações, através das execuções de louvor revelado, através das pregações, através das obras sociais, como pedra preciosa que somos, através do jejum, do clamor, da súplica, da madrugada com Deus, através do discipulado, do discipulamento das almas ganhas, resgatadas e libertadas, através de cada ato, cada gesto, louvamos a Deus. E é isso que se torna uma arma poderosa contra os ataques do adversário. Pois ao ensinarmos, instruirmos, discipularmos, trabalharmos, fazermos algo em prol do reino de Deus, nos preservamos na doutrina do Senhor, somos blindados. Por que somos blindados? Porque estamos entoando louvores a Deus com nossos gestos, com nossas atitudes, com nossas palavras, com nossos cânticos, com nossas ações, com nosso amor, nosso carinho, com nossa longanimidade, com nossa benignidade, com nossa mansidão, com nossa justiça, com nossa solicitude. Note que está escrito: e levantando eles a voz com trombetas. Nós, como igreja do Senhor, levantamos a nossa voz com trombetas. Quando profetizamos através do louvor, quando pregamos através do louvor, quando cantamos através do louvor, quando oramos através do louvor e quando louvamos através de cada feito em favor do reino de Deus. Cada vez que exaltamos o Senhor por meio daquilo que fazemos, somos blindados contra os ataques do inimigo, que intenciona te atingir, te ferir, te prostrar,
te tirar da batalha, te tirar da guerra, te tirar do convívio do exército de Deus, te tirar da mão de Deus, te tirar da mão do general, te fazer parar a orar. Sim, te fazer parar de orar, te fazer de parar de jejuar, te fazer de parar de madrugar com Deus, te fazer parar de louvar, te fazer parar de discipular, te fazer parar de ganhar almas, de resgatar almas, de libertar almas, te fazer parar. Note que os símbolos e outros instrumentos musicais do registro de crônicas foram criados por Deus para que o louvássemos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vemos a importância de nós como igreja sermos usados como instrumentos do Criador. O Senhor é instrumentista de um grupo de louvor que somos nós, os maranatas. Somos um grupo de louvor maranatas, que entendemos e vivemos o momento solene do louvor que podemos entoar não só por meio de cânticos, mas de pregações, de atitudes sociais, de orações, de atitudes e gestos que Deus considera um cântico de louvor para os seus ouvidos. O tempo é de decisão. O louvor da igreja deve mostrar que ela está definida em sua escolha de forma de vida como parte da obra do Senhor. Eu escolhi louvar o Senhor com os meus cânticos, com as minhas pregações, com as minhas orações, com os meus ganhos de almas, com os meus resgates de almas, com as minhas libertações de almas, com a leitura de discípulo, com o meu discipulamento deles, com os meus jejuns, com a minha madrugada com Deus, repleta de clamor e súplica, choro e pranto. Eu resolvi louvar ao Senhor com todo o meu coração, com todo o entendimento, com toda a minha força, com toda a minha obra. Eu resolvi louvar o Senhor sendo sacrifício vivo em pró dele, em prol das almas que hão de se salvar. Eu resolvi louvar o Senhor sendo crucificado com Cristo, sendo o corpo de Cristo na terra, dando continuidade às aflições dele na terra, sendo flagelado pelas costas, coroado com a coroa de espinho, carregando a cruz pesada, estando no Getsêmani dos tempos modernos, sendo esmagado e moído, sendo prensado e castigado por amor a Deus e por amor ao próximo. Note que um homem, quando se une a uma mulher e se casam, é uma só carne. Note que Jesus, quando resolve se casar com a noiva, a igreja, que sou eu e você, somos um só corpo. Note que num casal, sendo uma só carne, o marido santifica a mulher ou a mulher santifica o marido. Note que na união matrimonial entre Jesus e a igreja, Jesus santifica a igreja santifica Jesus, pois só é um só corpo. Jesus sofreu fisicamente, nós sofremos psicologicamente. Jesus sofreu a dor maior, nós sofremos a dor menor. Num casal, homem e mulher, sendo um só corpo, alguém quando sofre uma dor maior, a outra sofre a dor menor. Se alguém está doente no físico e sofre, alguém vai estar doente no espírito e sofre junto com a dor física.
do doente físico. A palavra confere, em vários exemplos, que um dos maiores objetivos do louvor é libertar o homem, demonstrando a misericórdia de Deus. Então, o meu maior objetivo em louvar a Deus com os meus cânticos, com as minhas pregações, com as minhas mensagens, com as minhas orações, com os meus jejuns, com as minhas madrugadas com Deus, com os meus discipulados, com a minha adoração, com o meu gesto, é libertar o homem, demonstrando a misericórdia de Deus. Quando a igreja canta com entendimento, o Senhor opera, porque Ele anela o louvor e se agrada em recebê-lo. Quando nós louvamos a Deus com nossos cânticos, com nossas mensagens, com nosso empenho, o Senhor se agrada de nós em nos receber pelo louvor que entoamos a Ele. O que leva a nós, a igreja, a noiva, a cantar, a louvar, é a operação do Espírito Santo que está dentro de nós e que nos motiva a louvar a Deus com nossos cânticos, com nossos gestos, com nossas atitudes, com nosso socorro bem presente na hora da angústia de alguém. No meio do louvor revelado, não há lugar para vaidades, competições ou contendas. Só uma voz deve ser ouvida, e é só um nome evidenciado: o de Cristo, Jesus. O momento solene da igreja com o Senhor, da noiva com Jesus, tem que ser observado, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. A palavra registra o momento da ida da arca para o templo e do fim de sua construção de forma toda especial, pois aquele momento tinha que ficar gravado eternamente, como ficou. A igreja como um todo, como noiva de Cristo, tem o entendimento de que o momento dela com o Senhor é solene, é louvável, e que é nesse momento que ela ouve a voz do Espírito Santo de Deus. A igreja como todo, como noiva, quando louva com entendimento, tanto com cânticos, como com mensagens, como serviços prestados ao reino de Deus, não faz os presentes perceberem o quanto eles estão por completo longe de Deus. Muito pelo contrário, faz eles saber que estão sem Deus, porque se o Espírito Santo não está nele, enquanto nós louvamos com cânticos, com mensagens, com pregações, eles não sentem o mover de Deus, não se sentem desejosos de estar louvando conosco, de estar pregando conosco, de estar ganhando almas conosco, de estar resgatando almas conosco, libertando almas conosco, discipulando alma conosco, fazendo tudo conosco. A igreja, quando louva com entendimento, além de não fazer com que os que estão ouvindo de forma presente e não percebendo que o que faz eles não louvar com nós, não nos imitar, é a ausência do Espírito Santo. A verdade central absoluta é proclamada e somente o homem cheio do Espírito Santo
tem o desejo de louvar, de pregar, de ganhar almas, de resgatar almas, de libertar almas, de discipular almas. Somente o homem cheio do Espírito Santo louva conosco, prega conosco, trabalha conosco, usa seus dons conosco, uns para ganhar almas, outro para resgatar almas, outro para libertar almas, outro para cuidar das almas, outro para zelar para as almas, outros para alimentar as almas, outros por orar pelas almas, outro por jejuar pelas almas, outro de suplicar pelas almas. Quando louvamos com cânticos, mensagens e obras sociais para com os pobres e oprimidos, famintos e sedentos, órfãos, velhos e viúvas, o nosso louvor, quer seja por cântico, quer seja por obra social, quer seja por pregação, faz com que seja tocada a trombeta em Sião e com símbolos. Lembre-se que quanto aos símbolos, não tinha beleza. Porém, trazia consigo a força de uma profecia que ele transmitia, e o povo renovava a comunhão, porque entendia perfeitamente o seu significado. Precisamos louvar a Deus com nossos cânticos e mensagens e obras sociais ao ponto de fazer com que aqueles que nos ouçam entenda o que está sendo transmitido de forma perfeita. Entenda o que está sendo transmitido na plenitude do seu significado. Que solenidade será esse momento tão esperado pela igreja fiel, pela noiva fiel, profetizado no Salmo 24, versos 7 e 8, onde está escrito assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Salmo 100, verso 4. Aqui há uma ordem imperativa para o arrebatamento. As portas do céu se abrem, os portões do céu se abrem, e ali entra o Rei da Glória, Jesus, com a sua noiva. Com a sua noiva. Cantando hinos de louvor. Cantando os hinos de louvor. Hinos compostos com as letras das nossas orações, dos nossos jejuns, das nossa madrugada com Deus, dos nossos clamores, das nossas súplicas, dos nossos prantos, do nosso choro, dos nossos cânticos, dos nossos discipulados, dos nossos ganhos de alma, do nosso resgate de alma, da nossa libertação de almas, das nossas obras sociais, dando de comer quem tem fome, de beber quem tem sede, de vestir a quem está nu, de remédio a quem está enfermo, de cuidados pelas viúvas, órfãos e idosos. Entraremos com Jesus pelos portais eternos, como louvor em forma humana, porque para isso fomos criados, para louvarmos a Deus, com nossos cânticos, com nossos gestos, com nossas mensagens, com nossas pregações, com nossas atitudes.
E enquanto fazemos isso, nossos corpos estão sendo glorificados dia após dia. É a Bíblia que diz. Até chegar o dia da glorificação final, com o arrebatamento da igreja. Quem vos fala, Ricardo Luiz, 2197-115-1908. Amém. Alguém acabara de me dizer, eu não sei por que essa sangria desatada de achar que Jesus está para voltar agora. É notório que todos sabem que ainda falta muita coisa para acontecer. É notório que todos sabem que vários países não conhecem a Jesus. É notório que todos sabem que a Europa está vazia de crente, a Oceania está vazia de crente, a África está vazia de crente, o mundo está vazio de crente. Aí eu ouvi, e quando pensava em dar a resposta, vem mais uma rajada de palavras contrárias. Vocês ficam com esse negócio de que Deus está dando sonho, visão, revelação, falando com A, com B, com C, com D, que Jesus está voltando, ou que Jesus está mandando dizer que está voltando, quando na verdade ainda tem milhões e milhões e milhões de almas para serem salvas. Ainda tem um gigantesco avivamento para ser dado, para que multidões sejam arrastadas para Jesus. Aí eu olhei, ouvi, telefone é público, né? Você pode dar o telefone e liga quem quiser. Eu falei, tem mais para falar? Tenho. E aí repete-se uma coisa que muita gente já me ligou para repetir. Os sonhos, visões e revelações para jovens, adolescentes e velhos, não é para o tempo do arrebatamento, e sim para o tempo de Pentecoste. Eu falei, É. Não há nada que diz que vai ter sonhos, visões, revelações, jovens, crianças e velhos, para o tempo da redenção. Eu falei, É. Joel 2 se cumpriu em Pentecoste, acabou. Eu falei, É. Respirei fundo e perguntei, quanto tempo você tem de evangelho? Uns 30 anos. Por quê? Quantas almas tu já ganhou nesses 30 anos? Algumas almas. Não é tempo ainda de se ganhar almas assim. Só depois do avivamento que se ganhará muitas almas, muitas e muitas almas. Mas agora, nesse período, quase ninguém ganha alma nenhuma, a não ser, assim, quando esses pregadores de televisão, que conseguem levar muitas almas para lá. Falei, é? Aí parei, pensei e perguntei, já sonhou com a volta de Jesus? Não, estou te falando que isso não é tempo de sonho? Vai vendo. Vou dizer para vocês depois quem é o renomado que fez isso. Vocês vão ficar pasmos. Falei, tá legal. Sonho, visão, revelação, Joel 2 se encerrou em Pentecostes, né? Hoje o homem basta deitar que sonha. Falei, já ouvi isso várias vezes.
E se pensar, sonha não. Basta deitar que sonha. Eu falei, é. Falei, o que você quer que eu faça? Pare de pregar sonhos, visões, revelações. Para de pregar arrebatamento. Para de pregar sobre sua vinda. Falta muita coisa para acontecer. Para com isso. Para com isso. De ficar dizendo que Jesus está mandando dizer, está voltando. Jesus não está mandando nada. Todo mundo inventando isso. Jesus não está mandando nada. Jesus não está falando com ninguém. Jesus não está falando. Jesus não está falando com ninguém. Só depois do avivamento que ele falará. Falei, é mesmo? Jesus não está falando com ninguém. Ninguém. Então Jesus não tem dado sonho, visão, revelação, nem falado no pé do ouvido, nem com as criancinhas, nem com a... Não. Então as criancinhas estão mentindo. Era tudo induzida pelos pais. Todas elas, todas elas. E os velhos? Os velhos ficou que nem criança. Está tudo induzido também pelos pais. Pelos filhos, pelos pais na fé, pelos... Aí começou a se enrolar, né? Falei, tá bom. Você nunca teve sonho. Não. Já falei, isso não existe. Então, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que tu prega? Porque todo mundo tem que pregar. Você tem que aceitar Jesus para ser salvo. Você tem que ter Jesus no coração para poder realizar seus projetos da vida. Jesus te dá um bom casamento, Jesus te dá um bom negócio, te dá um bom emprego, uma boa casa. É Jesus que anda falando em dar chave de casa, chave de carro, canudo, essas coisas todas que acontecem em algumas igrejas aí. Jesus, eu estou vendo uma chave de carro aí na tua frente, uma chave de casa, um canudo, uma porta aberta de emprego, uma porta aberta de negócio, eu estou vendo uma assinatura, Jesus assinando. Isso tudo é Jesus? Eu falei, isso aí é Jesus, porque está dentro da Bíblia. Eu falei, então Jesus está falando. Sim, dentro da Bíblia, vai dar casa, vai dar carro, vai dar casamento, comer o melhor dessa terra. Eu falei, nisso Jesus fala. Mas falar da sua vida não, Jesus não pode falar. Não. Dia a hora ninguém sabe, dia a hora ninguém sabe, então ele não vai falar, vai contra a Bíblia. Eu falei, Falei, bom, então deixa eu te dar uma notícia para você. Quer você creia ou não, Jesus me disse que ele está voltando e que a maioria não ia crer. Quase não haveria fé na terra. Quase não haveria fé na terra. Jesus manda dizer que tem uma palavra assim na Bíblia: ai dos pastores. Jesus manda dizer que ainda está valendo 1 Coríntios 15, 19. Muitas pessoas se envolvendo com ele somente pensando em conquistas terrenas, conforme tu falou aí. Jesus manda dizer que só os sábios entenderiam. Daniel 12. Os sábios que teriam a mente alvejada, clareada, iluminada, embranquecida. Jesus manda dizer que nos finais dos tempos haveria uma geração malévola, amante de si mesmo, e que não suportariam a sã doutrina, e tendo comichão no ouvido, não ouviriam a voz do profeta. Que, diga de passagem, está escrito em Amós 3,7, que não há nada que Deus venha fazer que não venha revelar seu santo profeta. Jesus manda dizer para todos os pastores que haveria cegos guiando cegos para o abismo.
e que haveria pastores que, embora tivesse fama de que vive, era morto, pobre, cego e nu, sepulcro caiado, com aparência bonita por fora, mas vazio por dentro, vazio do Espírito Santo. Jesus manda dizer que haveria 7 tipos de igreja. A maioria delas fora dos padrões de Deus. Esmirna, Efésio, Sardes, Laodiceia. Haveria uma só dentro dos seus padrões. Filadélfia. Jesus manda dizer que muitos seriam chamados, mas pouquíssimos escolhidos. Pouquíssimos, porque pouquíssimos vivem uma vida regrada de jejum e oração, de busca de intimidade com Deus pela madrugada. Pouquíssimos vivem envolvidos 24 horas com Deus, buscando o dom do discernimento da palavra, o dom do discernimento do Espírito, a sabedoria dos altos céus, um conhecimento pleno da palavra de Gênesis, Apocalipse, um registro no coração acerca da palavra de Deus. Poucos estariam fazendo gabinete com suas ovelhas, com seus cordeiros. Poucos estariam atendendo seus telefonemas. Poucos estariam dia a dia com as suas ovelhas e cordeiro, pastoreando suas ovelhas e cordeiro. Poucos estariam chorando com os que choram, gemendo com os que gemem, sofrendo com os que sofrem, se importando em tirar os carrapichos das ovelhas, sarar as feridas das ovelhas, proteger ela dos lobos, dos leões, dos ursos. Poucos estariam usando o cajado que consola, a espada que corta para um lado e corta para o outro, o escudo da fé, a couraça da justiça. Poucos estariam usando as alparcas do Evangelho da Paz. Poucos estariam com seus lombos cingidos, com capacetes da salvação. A palavra diz que os nobres rejeitariam o convite da redenção, do casamento, das bodas do cordeiro, e aqueles sem nomenclatura, sem estatura, sem ser formandos, sem canudo, sem mestrado, sem ser catedrático dissonâmico, sem ter nomenclatura, sem ser lorde, reverendo, pastor, bispo, presbítero, missionário, evangelista, apóstolo, sem nome algum, sem letra, sem exegese, sem hermenêutica, sem homilética, sem nada disso. Apenas foi achado na esquina, entre os bons e os maus, misturado. Esses, entre os bons e os maus, receberiam o convite para ser noiva, para ser amiga de Cristo, noiva de Cristo, serva de Cristo, atalaia de Cristo, arauto de Cristo, sacerdote de Cristo, profeta de Cristo, rei com Cristo e filha de Deus, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para trazer à tona o pré-tribulacionismo, pois a maioria, englobada nas 6 igrejas, ou tem o pensamento meso-mid, ou pós-tribulacionista, pois estão cegos de espírito, vendo não enxergam, trave nos olhos, ouvindo não escuta, comissão nos ouvidos, tem boca, mas não fala, não prega, não louva, não anuncia com genuinidade, não tem a fé genuína. Muitos pensam que tem fé e tem crendice.
Mas, Senhor, em teu nome eu não expulsei demônio. Em teu nome eu não preguei o evangelho. Em teu nome eu não curei. Tudo por pura crendice. Cura tem na Igreja Católica, no Espiritismo, no Islamismo, no Budismo, no Hinduísmo, no Confucionismo, na magia negra, no Candomblé, na Umbanda, na Quimbanda. Cura tem até no meio dos ateus. Mas Jesus só tem no meio dos seus. E são poucos, hein? Pouquíssimos. O que é para mim parar de fazer mesmo? Aí desligou o telefone. Pim, 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 pim. Sabe quem é esse? Pastor renomado com fama na TV? Te falo no privado, somente eu e você. Ricardo Luiz. Irmã Kézia, presta atenção no que vou vos falar. Assim que a igreja começa o deserto de Israel espiritual, em 3 anos e meio, para que depois comece o deserto de Israel físico nos próximos 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio iniciais de deserto espiritual e depois mais 3 anos e meio na grande tribulação de deserto físico. Hoje, milhares de judeus tomaram conhecimento de Jesus ser o seu Messias. Mas a maior parte deles está à espera de tomar uma decisão final, por causa da incerteza ou do medo de serem perseguidos. Deus já deixou isso bem claro. Só tomarão uma decisão, muitos deles, infelizmente, depois do arrebatamento. E todos os judeus messiânicos que eles conheceram terem sido arrebatados com os gentios messiânicos. Os que ficaram deixados para trás, como judeu, terão então de rever cuidadosamente os fatos relacionados ao Messias Jesus, que eles com dúvida não o aceitaram. Por causa desses acontecimentos dramáticos, do arrebatamento que nós aguardamos ansiosamente, um vasto número de judeus de todo o mundo, após a redenção, aceitará Yeshua Yamashia, Jesus o Messias, como seu Salvador, guiados pelo Espírito Santo e em grande arrependimento. Guiado pelo Espírito Santo porque está profetizado em Zacarias que o Espírito Santo iria retornar à terra depois de nos levar para o céu, já num corpo de glória, para guiá-los à salvação. Isso está registrado de forma, assim, bastante explícita, porém misteriosa, muito misteriosa, porque só quem está com a mente alvejada, clareada, é que consegue identificar Zacarias 13, verso 8 e 9, como a ação do Espírito Santo na vida desses que ficaram deixados para trás. Esse acontecimento do Espírito Santo ajudar o povo que ficou deixado para trás fará com que então se forme o grupo de 144 mil selados a pregar o evangelho do reino
do reino milenar, que é a próxima etapa, para aqueles gentios que ficaram deixados para trás, em cada nação. Então serão 144 mil judeus, mais um contingente de gentios que ficarão vivos até o término dos 7 anos, sem ter aceitado a marca da besta e sem ter morrido. Sim, muitos vão morrer, degolados, martirizados. Está profetizado isso. Mas muitos vão ficar vivos por causa da mensagem pregada pelos selados judeus, 144 mil. Então, quando Jesus voltar conosco, o que acontece? Eles começarão um milênio, casando-se, tendo filhos, mas já num corpo semelhante ao de Adão e Eva após a saída do Éden, vivendo numa atmosfera ainda meio que divina, podendo voltar a viver quase 1000 anos, como eles viveram. Esses 144 mil selados é uma profecia a ser cumprida, um acontecimento de grande importância no princípio do período da tribulação. É o reavivamento espiritual entre o povo judaico. Em Apocalipse 7,4 afirma com clareza que haverá 144 mil servos de Deus em Israel, que serão selados na testa. E está escrito assim: e ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos, dos filhos de Israel, foram selados. Não há nada vago acerca desta afirmação. E não tem justificação alguma a atribuir o reavivamento de Apocalipse 7, do verso 1 ao 8, à igreja ou a qualquer outro grupo. Aplica-se enfaticamente a Israel, não à igreja, não a qualquer outro grupo. Nessa altura o Senhor já terá retirado os verdadeiros crentes do planeta terrestre. Ele reavivará depois espiritualmente 144 mil judeus dentre os povos israelitas, que serão as suas testemunhas especiais. Apocalipse 7 está de harmonia com uma extensa série de profecias da Bíblia, em que se dá a garantia de que o Senhor não só fará voltar Israel fisicamente à sua terra, como também levará a nação a um reavivamento espiritual nos últimos dias. Agora, acompanhe comigo essa profecia de Ezequiel 36, verso 22 até 28. Portanto, diz a casa de Israel: eu vos tirarei de entre as nações, depois aspergir-vos-ei com água limpa e ficareis limpo. Colocarei o meu espírito em vós. Olha aí, o espírito voltando. Colocarei o meu espírito em vós e farei com que caminheis nos meus estatutos e guardeis os meus julgamentos e os observeis. Aí, Israel, ó. Agora Israel vai ser a igreja na terra, com o Espírito Santo guardando os seus estatutos, seus julgamentos, em observância. E então morareis na terra que dei aos vossos pais. Sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Gente, isso é profecia que nunca se cumpriu, mas está perto de se cumprir. Ezequiel 36, verso 22 até o 28. É importante tomar conhecimento disso. E durante esse período de decepção, que muitos
fora dos 144 mil vão ter com o anticristo, Deus enviará para esses 2 testemunhas que proclamarão a todo Israel que se deve voltar para o verdadeiro Deus. Isso está em Apocalipse 11, verso 3 ao 12. Há indicações na Bíblia de que essas 2 testemunhas podem ser Moisés e Elias, que apareceram com Cristo no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, do verso 1 ao 3. No que diz respeito a Elias, não há dúvidas. Nos últimos 2 versos do Velho Testamento, foi dito a Israel: olhai, eu vou enviar-vos Elias, o profeta, antes da chegada do grande e terrível dia do Senhor. E ele virará os corações dos pais para os filhos, e os corações dos filhos para os pais, para que eu não venha e mande uma maldição sobre a terra. Está em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. De príncipe da paz a tirano. O meio caminho do período da tribulação. O acordo entre o falso Messias e Israel, separada dos 144 mil judeus, será quebrado quando aquele se declarar Deus no templo. Então haverá um tempo de grande rebelião contra Deus. E então o homem da rebelião virá, o filho do inferno. Ele desafiará todos os deuses e deitará abaixo todo e qualquer outro objeto de adoração e louvor. Ele entrará e sentar-se-á como Deus no templo de Deus, clamando ser ele o próprio Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Ele vai acabar com Alá e Maomé, com Buda e Krishna, com Brahma e Confúcio. Ele vai acabar com o espiritismo, com o islamismo, com o hinduísmo, com o budismo, com o confucionismo, com o catolicismo. Vai acabar com tudo. E vai se declarar Deus na terra. E ele terá assistência do falso profeta. Ele colocará uma estátua de si mesmo no Santo dos Santos. Forçará toda a gente a adorá-lo. Fará com que todos abandonem todas as outras formas de louvor, incluindo os sacrifícios no templo. Daniel diz a respeito disto, deste vil dirigente: este rei fará um acordo de 7 anos com o povo, mas a meio desse período quebrará o acordo e porá termo a todos os sacrifícios e ofertas dos judeus. E então, como clímax de todas as suas terríveis ações, o inimigo violará por completo o santuário de Deus. Mas na altura própria e de acordo com o plano de Deus, o seu julgamento será derramado sobre o assolador. Está em Daniel, capítulo 9, verso 27. Então, esse camarada dos 7 anos aí, ele aproveita da Israel do deserto espiritual, fora dos 144 mil estarão pegando por fora, e a leva ao deserto espiritual, a ignorância, a inoperância. Mas 3 anos e meio depois, a coisa piora, porque ele se declara Deus, se rebelia contra o povo judeu, e o judeu fisicamente agora vai para o deserto, em Petro da Jordânia. E é aí que precisamos compreender a dinâmica dessa operação de Israel sendo levado para o deserto espiritual, aceitando fora dos 144 mil o falso Messias, e 3 anos e meio ao se declarar Deus, Israel indo para o deserto,
físico, fugindo de Jerusalém para Petro, na Jordânia. E ali Deus guarda eles durante 1260 dias até a sua segunda vinda, 3 anos e meio depois, já conosco, a igreja arrebatada. Entendeu, irmã Késia? É assim que funciona a coisa. Ricardo Luiz. Amantíssimo Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aí a irmã Marta. Pai, ela tem passado por momentos difíceis. E nós sabemos, ó Deus, que problemas financeiros, problemas clínicos médicos, problemas advocatícios judiciais, problemas conjugais, problemas de depressão, conflitos internos e externos, toda sorte de conflito, Pai, toda sorte de provação vem sobre os teus filhos. Em primeiro lugar, para que tomamos conhecimento que somos provados em todas as áreas da nossa vida, como a Marta está sendo em algumas dessas áreas na vida dela. Essa aprovação vem para provar para todos que ela é uma mulher de fé e que persevera na tua união, na tua comunhão, nessa aliança, nesse casamento com Jesus e a igreja, atingindo a maturidade cristã necessária para aqueles que hão de ser arrebatados. Em segundo lugar, essas aflições vêm porque somos corpo de Cristo, cujo cabeça desse corpo é Jesus. E nós, maranatas, nós, filhos de Deus, apenas membros desse corpo. Mas esse corpo carrega as marcas de Cristo. Esse corpo, constituído de nós, carrega o madeiro, a cruz pesada, os flagelos nas costas, carrega as profundas dores de cabeça, provinda dos problemas do dia a dia. Esse corpo carrega a cada um de nós para os Getsêmanes dos tempos modernos, onde estamos prensados na finalidade de ser gerado como azeitona de Deus, da oliveira de Deus, o azeite que mantém a chama do Espírito Santo acesa no teu altar, aqui nesse templo que somos nós, templo de Deus, para sermos luz para o mundo e iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Somos imprensados, esmagados, para gerar a unção que despedaça o jugo do pecado em nós e com sobra nos nossos familiares, nos nossos amigos e vizinhos e quem tem acesso a nós. Somos prensados, esmagados, moídos e até castigados, porque somos corpo de Cristo. E somos castigados para que possamos pagar pelos pecados daqueles que hão de se salvar por meio da nossa mensagem. Quase ninguém crê em nós, quase ninguém crê em Jesus, quase ninguém crê no corpo de Cristo. Quem creu na nossa pregação, quem creu na pregação de Jesus, quem crê na pregação nossa, quem crê na pregação do corpo de Cristo, que paga um alto preço, moído, esmagado, prensado, castigado para a salvação daqueles que hão de crer. São poucos, mas entrarão zerados, porque já pagamos pelos seus pecados, como corpo de Cristo. Fomos chamados para dar continuidade às aflições de Cristo, esmagado, moído, prensado, castigado, para salvar aqueles que crêem na nossa mensagem. Eu, Ricardo Luiz, te peço uma bênção tal para a irmã Marta.
que ela venha ter o bálsamo nesse processo de Cristo que ela tem sido na terra. Que ela venha receber o refrigério nesse processo de Cristo que ela tem passado aqui na terra. Que ela venha receber o vento do Espírito, a solicitude, a virtude desse problema que lhe acomete, nessa aflição que lhe surge por ser pequeno Cristo na terra, por ser provado na terra, por ser luz na terra, por ter unção na terra, por ter virtude na terra, por ter a graça de Deus na terra, a revelação de Deus na terra, por ser carta viva de Deus na terra. Deus, em nome de Jesus, se tu achar graça em teu servo Ricardo Luiz, na tua serva Marta, traga a resposta para ela naquilo que ela precisa. Seja lá qual for a área que ela está clamando. Pai, traga refrigério. Traga bálsamo. Traga resposta em sonhos, visões, revelações, na palavra ou nas tuas atitudes. Pai, mas que ela saiba que ela é filha de Deus. Carrega uma cruz pesada. Foi chamada para dar continuidade às aflições de Cristo e saber que tudo isso serve para a salvação de uma multidão por meio das suas orações, das suas pregações, das suas mensagens, por meio da sua vida. Pai, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém.